Vocês me indicaram o filme da Agneta. Eu assisti, gravei e deu o que falar aqui. Agora é a minha vez de eu indicar um filme pra vocês. Eu assisti um filme que mexeu muito comigo, que atravessou de uma maneira tão profunda. No filme da Agneta, as mensagens que vocês me mandaram aqui, os comentários do vídeo, foi o quanto vocês se viram naquela história e o quanto ficaram felizes de eu compartilhar também a minha jornada, o quanto eu fui a Agneta também. E foi por isso que eu decidi compartilhar. Eu assisti o filme na Netflix que se chama O Amante de Lady Chatterley. Eu não sei se assim se pronuncia, tá bom? O que o Amante de Lady Chatterley me ensinou sobre casamento, culpa e liberdade. Quando eu comecei a assistir o filme, eu confesso pra você que eu achei que era uma história de amor. E na verdade, fazendo um parênteses aqui, eu assisti esse filme fruto da indicação de um livro que a Lara Nesteruk fez nos stories dela. E ela falou sobre esse livro, foi um livro proibido em 1928, ficou anos sem ninguém divulgar sobre esse livro, porque era um livro que tinha muita sensualidade, era um livro muito forte para a época. E aí eu fiquei curiosa para poder ver e queria ler o livro, né? E eu particularmente adoro de histórias antigas, que nem me prendo muito em histórias antigas, então me despertou interesse de ver. E aí eu fui pesquisar sobre ele quando eu fui ver que existia um filme na Netflix. E aí eu fui assistir. E quando eu comecei a assistir, o que eu vi foi uma mulher tentando desesperadamente continuar. E talvez por isso esse filme tenha mexido tanto comigo. Porque eu não vi apenas a Connie, eu vi muitas mulheres. Eu vi a mim mesma ali. Existe uma frase ecoando na minha cabeça durante todo o filme. Ninguém vê as 1000 tentativas que uma mulher faz antes de decidir ir embora. As pessoas costumam olhar para o final da história, mas quase nunca olham para o caminho. Elas olham para a separação, para o divórcio, para o fim, para a traição, mas não enxergam o que aconteceu nos anos anteriores. Os anos de tentativa, os anos de espera, os anos de esperança. E foi exatamente isso que eu enxerguei na Connie e me vi ali. Ela não acordou um dia e decidiu acabar com o seu casamento, abandonar o seu marido. Não, ela tentou, ela permaneceu, ela insistiu, ela buscou conexão, ela buscou proximidade, ela buscou intimidade. Teve uma parte do filme onde, eu não vou dar tanto spoiler como eu dei da Agneta, tá? Vocês vão ter que assistir, depois vocês vão vir aqui contar no comentário. Tem uma parte do filme que ela tenta uma conexão íntima com ele. E aquilo me atravessou tão profundamente porque ele despreza ela. E ela no auge tentando, sabe, se ajustar, entendendo tudo que aconteceu com ele, aceitando tudo que aconteceu com ele, se moldando para poder fazer as coisas acontecer para ele, porque ela queria aquele casamento. Ela acreditava naquele casamento. Ela queria uma conexão com ele. Não era com outro homem, não era lá fora, era com ele. E ele sabe o que ele faz? Ele despreza. Toda vez que ela tentava se aproximar dele, ela encontrava, sabe o que? Distância. Toda vez que ela estendia a mão, ela encontrava, sabe o que? Rejeição. Toda vez que ela buscava uma conexão, ela encontrava, sabe o que? Um muro. E eu conheço essa sensação, porque de fato eu vivi isso. Então foi um filme que me atravessou assim de tal maneira, porque durante muito tempo eu lutei pelo meu casamento, eu lutei pela minha família, eu lutei pela conexão, eu fiz oração, fiz terapia, busquei respostas. Eu tentei melhorar como mulher em reconhecendo os meus erros. Eu já falei em vários vídeos aqui o quanto eu me pus vulnerável e me pus com o coração ensinável para poder restaurar o meu casamento. Eu tentei, sabe, olhar, entender o outro lado. E por muitas vezes eu via o outro lado, sabe? Eu tentei encontrar caminhos. Porque quando você ama alguém, você não desiste na primeira dificuldade. Você luta. Casamento é isso, gente. Foram 17 anos casado, mais de 21 anos com o mesmo homem. E quem já passou sabe que é isso. Só que existe um momento em que você percebe uma verdade muito dolorosa. Relacionamento não é um esporte individual. E esses dias, fazendo a analogia do esporte, eu quero trazer aqui pra vocês e fez muito sentido. O casamento, ele é o frescobol, ele não é como o tênis. Tênis, eu quero derrubar a bolinha na quadra do meu adversário. No frescobol, não. No frescobol, nós somos uma dupla, nós estamos em quadras separadas, mas o nosso objetivo é manter a bolinha no alto, pra gente continuar jogando e não derrubar a bolinha. Então, ou seja, eu vou jogar da melhor maneira pro meu parceiro pegar e o meu parceiro vai jogar da melhor maneira para que eu consiga sustentar. Então, não é algo que eu estou lutando para poder derrubá-lo, para poder colocar o ponto contra ele, para poder fazer ele perder. Não. O frescobol é um jogo onde você se diverte fazendo com que as coisas
funcione da melhor maneira para os dois lados, não uma disputa. Então, ou seja, é um esporte onde você está buscando essa conexão. E uma pessoa, ela pode iniciar uma reconciliação, mas ela não consegue sustentar sozinha. E eu acho isso um ponto muito importante para trazer aqui num casamento, porque alguém tem que baixar a guarda. Alguém tem que dar o passo. Alguém tem que ir lá e bandeira branca em busca do casamento, em busca da paz, em busca daquela conexão novamente. Mas ninguém consegue sustentar isso sozinha. Uma pessoa, ela pode abrir a porta, mas ela não consegue fazer com que o outro atravesse a porta. Uma pessoa pode querer a conexão, mas ela não consegue criar intimidade sozinha. E foi isso que eu vi no filme. Eu não vi uma mulher procurando um outro homem. Eu vi uma mulher tentando sobreviver emocionalmente. E aí existe uma diferença enorme. A Connie, ela não saiu porque encontrou alguém. Ela estava emocionalmente sozinha muito antes disso. E talvez seja essa parte que mais incomoda quando as pessoas falam deste filme. Elas resumem tudo à traição. Connie traiu o marido, mas ignoram todo o abandono emocional que aconteceu antes disso. Ignoram todas as tentativas, ignoram todas as rejeições, ignoram todos os silêncios, ignoram todos os pedidos de conexão que essa mulher fez pelo marido. E fazem exatamente a mesma coisa com muitas mulheres na vida real. Quando uma mulher decide sair, as pessoas enxergam apenas a saída, não enxergam os anos que vieram antes disso acontecer. Aí vem a culpa. A culpa foi uma das coisas mais difíceis que eu confesso que eu enfrentei. Porque quando você decide partir, parece que você carrega nas costas o peso de todo mundo. Você sente culpa pelos seus filhos, você sente culpa pela família, você sente culpa pelas expectativas, você sente culpa pela imagem que as pessoas criaram de você. Você sente culpa por não ter conseguido salvar algo que no fundo não dependia só de você. E talvez essa seja a maior lição que a minha jornada me ensinou. Nem tudo pode ser salvo sozinho. Eu falo que essa foi a grande chave que me fez ter a coragem de sair, que me fez ter a coragem de ir em busca dela pela minha vida, de eu me escolher, porque eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinha e eu tentei antes de sair. Nem todo casamento termina porque faltou amor. Alguns terminam porque faltou reciprocidade, porque faltou presença, porque faltou disposição dos dois lados. Faltou conversa, faltou conexão. Porque eu confesso pra você que eu tentava construir uma ponte enquanto o outro não queria atravessar. E isso dói. Dói admitir, dói aceitar, mas é verdade. Uma outra coisa que chamou muito a minha atenção também no filme, e porque esse livro foi tão criticado, e muita gente diz que foi por causa das cenas íntimas, eu não tenho tanta certeza assim, eu confesso pra você. Eu acredito que o verdadeiro incômodo era outro. Sabe o que é? Era uma mulher escolhendo a si mesma. Porque até hoje isso incomoda. Tem uma cena do filme que me corta muito, quando ela vai falar pro pai e pra irmã sobre o divórcio. Ambos são contra. Claro que a gente precisa lembrar que é uma época de 1928, quando esse livro foi escrito, e o que essa mulher enfrentava lá, mas por mais que sejam tantos anos de diferença, muitas coisas são tão reais e tão presentes como hoje. O pai não concorda, o pai não apoia, mostra pra ela o que é que ela vai perder em fazer isso. A irmã também não concorda, não apoia, mostra os perigos disso, dessa decisão dela, que ela vai abrir mão de uma vida confortável, num castelo, com tudo funcionando, tudo que é uma fachada, e na verdade era uma grande prisão para ela. Uma outra cena que me cortou profundamente e algo muito real, que eu pude hoje, quase 2 anos divorciada, entender, só agora que eu fui entender, tá? Confesso pra você. Quando ela vai falar do divórcio pro marido, ele não aceita. E naquela época o divórcio deveria ser concedido, né? Ele fala que ele não ia dar o divórcio dela. E hoje, por muitas vezes, o homem, ele não aceita o fim do término, né? Quando uma mulher decide sair, e ele dá o divórcio, as coisas fluem, né? Alguns não dão, tá? Eu já vi várias histórias que não dão o divórcio, e a mulher tem que ir pro litigioso, e tudo fica muito mais difícil. Mas sabe o que acontece quando o homem não aceita o término do casamento? Ele pune essa mulher de alguma maneira. No filme, a punição é que ele não vai dar o divórcio e ela vai ser uma mulher divorciada naquela época e era desquite, né? Então era uma coisa muito mais profunda, né, do que é hoje. O que os outros, né, como a sociedade interpretaria tudo isso, né? Graças a Deus que hoje a gente vive numa outra época em relação a isso, né? Algumas coisas. Mas hoje tem a punição. O homem, quando não aceita o fim do casamento, que essa mulher colocou o fim, né? Ele fala assim, tá acontecendo isso porque você escolheu. Arque com as suas escolhas, com as consequências. Tá assim é porque
Você fez desse jeito. E por não aceitar o fim, ele usa dos artifícios para poder punir essa mulher. Ele pode usar do dinheiro, ele pode usar dos filhos, ele pode usar de bens patrimoniais, ele pode usar de diversas maneiras falas que diminuem essa mulher, que desencorajam essa mulher a ir para a vida. Então, é nítido de ver quando uma mulher decide ir para a vida, isso incomoda. Uma mulher que se escolhe, isso incomoda. E não incomoda só o marido, incomoda uma sociedade, incomoda pessoas. Por quê? Muitas mulheres não têm essa coragem de fazer isso. Muitas mulheres não têm condições também físicas, emocionais e financeiras de fazer isso. Eu entendo perfeitamente. Por muitas vezes, hoje, eu acho que você precisa planejar essa saída, uma mulher que decidiu sair. E hoje, eu, deste lugar, eu faria de uma forma diferente. Eu planejaria a minha saída de uma forma mais estruturada. Não que não foi. Foi tudo avisado, foi tudo combinado, foi tudo falado. Por mais que hoje, no processo, é dito ao contrário. Mas eu tenho como provar que foi tudo avisado. Mas eu teria sido mais estratégica, menos emocional e mais estratégica. Até mesmo para me resguardar. E abriria mão de menos coisas que eu saí abrindo. Eu só não abri mão dos meus filhos. E hoje eu luto contra isso, né? Hoje eu luto para ter isso, para ter o meu direito de mãe, porque eu só decidi por fim num casamento, não na minha maternidade. A minha maternidade é minha, para sempre eu vou ser mãe dos meus filhos. E eu luto para construir este caminho agora. Eu gostaria de ter entendido isso antes, de saber disso antes, até mesmo para eu poder tomar melhores decisões, mas eu já falei isso em outro vídeo e falo novamente aqui. É injusto comigo mesma, porque a Michelle que estava lá antes, ela não tem o entendimento que eu tenho hoje. Então é injusto isso. Então eu me acolho. E hoje eu faço por aquela Michelle que não entendia. Tem um custo emocional, um custo financeiro, mas veio uma clareza de entender o quanto que eu ter me escolhido incomodou. Eu ter me ouvido, eu ter me amado, eu ter feito esse caminho por mim incomodou. E isso gera consequências. E eu colho as consequências e estou lutando por isso. E infelizmente tudo isso incomoda. Uma mulher que suporta tudo, ela é admirada. Uma mulher que se sacrifica, ela é elogiada. Uma mulher que aguenta calada é vista como forte. Mas uma mulher que diz que eu tentei, eu dei o meu melhor, mas eu não posso continuar me abandonando, essa ainda é julgada. E talvez por isso que essa história continue tão atual, né? Foi em 1928, mas tão real hoje. Porque ela não fala apenas sobre casamento. Ela fala sobre o autoabandono. Ela fala sobre o que acontece quando uma mulher passa anos tentando salvar uma relação enquanto ela perde a si mesma no processo. E existe uma pergunta que eu gostaria que toda mulher refletisse depois de assistir esse filme. Quanto tempo você está tentando salvar uma relação enquanto você deixa de salvar a si mesma? Foi essa pergunta que mudou a minha vida. Hoje eu entendo que sair não foi um momento em que eu abandonei meu casamento. Muito pelo contrário, foi o momento que eu parei de me abandonar. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu confesso pra você que eu ainda carrego muitas dores. Eu ainda sinto o impacto da minha decisão, com consequências sérias, principalmente quando envolve os meninos. Mas a liberdade que eu tenho hoje não tem preço. A paz excede o meu entendimento. Mas permanecer numa vida onde você já não existe também tem um preço. E olhando para trás, eu percebo que a minha maior coragem não foi sair. Foi entender que amor não é insistir infinitamente. Amor também é aceitar a realidade. E a realidade é que uma relação só floresce quando duas pessoas querem cuidar dela. Uma só não sustenta um casamento. Uma só não cria conexão. Uma só não se constrói intimidade. E talvez esse seja a verdadeira mensagem do amante da Lady Chatterley. Não é sobre a traição. Não é sobre o escândalo. Não é sobre o sexo. É sobre uma mulher que depois de tentar de todas as formas possíveis, decidiu parar de trair a si mesma. E escolheu ela. E ela foi para esse caminho. A forma como ela foi, eu entendo ela, olhando até mesmo a jornada. E aí você vai assistir o filme e eu quero ouvir o seu comentário aqui, debaixo desse vídeo, das escolhas dela, de como ela conduziu isso. E ver esse processo de autoabandono, que não foi em 2 dias. É ao longo de uma jornada. Eu quero muito que você assista esse filme, tá lá no Netflix. E depois venha e comente aqui o que você achou e como esse filme te atravessou. Qual a visão que você tem sobre ele? Eu confesso que eu me vi na Connie. Eu entendi o que ela sentiu, o que ela lutou e o que ela fez. E por que ela se escolheu também. É isso. Deixa seu comentário. Se você já assistiu o filme, me conta o que você achou. Se você não assistiu e vai assistir, volta aqui depois e comenta. Tenho certeza que vai ser um filme que vai trazer um entendimento maior sobre casamento, sobre construção, sobre decisões e sobre não se abandonar mais. É isso.
Um beijo, um abraço e fui!